Olá, sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao podcast Papo de Bicudo, um podcast produzido pelos integrantes do Núcleo Antirracismo da Fundação Escola de Sociologia e Política, a FESP. Eu sou Silas, sou aluno de Sociologia e Política, estou no 4º semestre, 2º ano. E hoje nós estamos aqui para conversar sobre a Virgínia Leone Bicudo, que dá nome ao nosso podcast Papo de Bicudo. Bom, vou me descrever agora para vocês. Eu estou com um boné do Núcleo, escrito Núcleo Antirracismo Virgínia Leone Bicudo da FESP. Estou vestindo uma camiseta de gola branca, uma calça jeans e um sapato de cano baixo preto. Vou passar a bola para minha companheira, amiga e camarada Juliana, que vai mediar este podcast incrível. Muito prazer, eu sou Juliana, eu sou aluna de Sociologia e Política na Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Eu sou uma mulher branca, cis, de cabelo e olhos castanhos escuros. Estou com uma blusa e uma calça preta e um colete vermelho. Eu vou ser uma das mediadoras dessa mesa, desse bate-papo hoje. Hoje a gente vai discutir e vai aprender sobre a Virgínia Leone Bicudo, origem e trajetória enquanto intelectual negra e suas contribuições no campo das relações étnico-raciais. Para a gente montar esse bate-papo aqui, a gente convidou a socióloga Juliana Bartolomeu e o sociólogo e psicanalista Rodrigo Stramanho. Gostaria de agradecer a disponibilidade dos dois. E, para iniciar essa conversa, eu gostaria que vocês fizessem uma breve apresentação. Bom, vou começar. Eu me chamo Juliana Bartolomeu, sou formada pela Fundação Escola de Sociologia e Política, a FESP, minha casa. É uma honra poder estar aqui nesse bate-papo de bicudo com vocês. Eu acho muito bacana ver que a memória da Virgínia está sendo aí, lembrada pelos estudantes da FESP. Bom, eu sou pesquisadora de estudos epistêmicos, professora, tenho um mestrado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Pesquiso intelectualidades negras, sociologia do conhecimento e decolonialidade. Pesquisei a Virgínia lá na minha iniciação científica, no início da graduação, em sociologia, orientada pela Caroline Freitas. Agora, para me descrever, eu sou uma mulher negra, cisgênero, cabelo trançado, estou com vestido preto e botas. Olá, boa tarde a todos, todas. Me chamo Rodrigo Stramanho de Almeida. Primeiro, agradecer a vocês pelo convite, também dizer que é uma honra grande estar aqui, ver vocês, meus queridos alunos, e rever a Ju, minha querida aluna. É uma honra, um prazer falar sobre a Virgínia Leone Bicudo, porque, de alguma maneira, a minha trajetória intelectual acadêmica se cruza. Eu tive a honra, de algum momento da minha trajetória, passar pelo trabalho dela, porque eu editei, fui o editor da primeira edição do importante trabalho dela intitulado Atitudes Raciais de Pretos e Mulatos em São Paulo, que é esse livro que está aqui, que infelizmente está esgotadíssimo, a gente só conseguiu os direitos para uma edição, depois eu posso falar um pouco sobre isso. Eu sou cientista social de formação, sociólogo de formação, com mestrado e doutorado na área, e, como vocês disseram na apresentação, também sou psicanalista, membro do Departamento de Formação em Psicanálise do Instituto Sede Sapiense, aqui em São Paulo. Eu sou uma pessoa branca, estou vestido com uma camisa branca também, tenho uma barba grande, grisalha, o que mostra aqui o que sobrou do Stramanho. E é isso, muito obrigado. Vamos lá, vamos bater um papo aqui sobre essa importante personalidade da história do pensamento social e psicanalítico brasileiro. Perfeito. Legal. Para começar, a gente queria que vocês falassem quem foi a Virgínia Leone Bicudo, um pouco da origem familiar, o nome Bicudo, de onde vem. E aí? Bom, eu vou começar aqui, gente. O Stramanho editou, eu fiz uma pesquisa de iniciação científica, tá bom? Então, assim, acho que ele tem muito mais para falar sobre os detalhes da trajetória, principalmente no que trata a psicanálise. Porque a iniciação científica, acho que vocês sabem como que é, 1 ano para desenvolver uma pesquisa e, assim, a gente está iniciando muita coisa. Mas, para falar sobre a Virgínia Bicudo, bom, ela foi uma socióloga, psicanalista muito importante, como o Stramanho disse, na história do pensamento social
brasileiro, eu considero, trouxe importantes contribuições para o campo das relações sociais, para a psicanálise. A sua origem familiar, a Virgínia, é uma mulher que hoje a gente consideraria mestiça, vamos dizer assim, né? Até aquela pergunta, depois que a gente falou do pardo, lembra, Sim, Silas? Que teve aquela conversa... polêmica. Polêmica essa pergunta. Vamos deixar ela para o final. Vamos... E ela, eu acho que ela entraria nessa categoria, certo, Sim. Silas? Porque é uma mulher mestiça, porém se identificava como uma mulher negra. Isso é a própria Virgínia dizia em suas entrevistas, né? Então, ela tinha essa origem familiar. A mãe dela era uma imigrante italiana, de origem pobre, né? O pai dela, um ex-escravizado. Ele chegou a trabalhar como doméstico na fazenda do Coronel Bicudo, que tinha uma importante plantação de café, se eu não me engano, no período. E ele acaba trabalhando como doméstico dentro de casa por um tempo, né? Então, e até ele ingressar nos estudos, a Virgínia costuma falar muito da figura paterna. Ela fala da mãe, fala da família, mas o pai dela, né? A gente percebe até pelos relatos das entrevistas o quanto o pai teve um peso na vida dela por ser essa inspiração, inclusive, para o estudo, né? Ela conta que o pai dela, então, vindo dessa origem, né, ainda dessa sociedade escravocrata, que a Virgínia, gente, é as primeiras décadas do século XX, tá? É muito próximo, né, ali esse período. E o pai dela, ele tem esse esforço ainda de estudar, então ele vai para o ginásio, né, ele tenta se formar na época para poder fazer vestibular, não se tinha, para tentar ingressar no ensino superior, não existia o que a gente conhece hoje como vestibular. E só que ele foi barrado, né? E explicitamente por uma questão do que a gente entende hoje como racismo, e Virgínia dizia preconceito de cor, que era como era dito dentro daquele contexto. Então, essa origem familiar da Virgínia, ela tem 3 irmãs, né? E ela tem essa origem familiar que, assim, hoje a gente pode dizer que ela vivia ali na Vila Economizadora... como é que era? Economizadora. Economizadora mesmo, né, Estranho? Economizadora, e que eu acho que a gente pode dizer ali bem próximo, né, ao centro e tudo mais. Então, mas, assim, tem fotos, inclusive nesse livro que o Estranho sugeriu, que é uma pena que esse livro está esgotado, porque ele é riquíssimo em relação aos detalhes, a fotografias, coisas que a gente não encontra, inclusive, nas pesquisas online. Então... e lá, inclusive, tem uma foto, né, da Virgínia, de onde ela morava, que alagava, né? Tem uma foto dela, das irmãs na janela, e tendo esse momento. Então, assim, a gente sabe que a origem familiar da Virgínia, por mais que ela tinha conseguido galgar lugares onde outras pessoas negras, pardas, ainda não tinham acessado, como o próprio o estudo, né? O estudo, na época, não era uma coisa comum, né? Então, era assim, mas mesmo assim ela sofreu muito preconceito, inclusive por conta dessa sua origem, né? E vendo o seu pai sendo muito discriminado pela questão da raça, né? Pelo preconceito de cor, como ela diz, isso vai ter um impacto muito grande na sua trajetória, né? Certo. Legal. Acrescentar algumas coisas, né? O que a Juliana muito bem colocou. Eu acho que tem 2 coisas assim para ressaltar, né, da trajetória da Virgínia. A primeira é que ela faz um estudo precursor, né, sobre a questão racial no Brasil. Não que não houvesse outros estudos, né? O próprio orientador dela essa dissertação, Atitudes Raciais de Pretos e Mulatos em São Paulo, é a dissertação de mestrado dela, defendida na Escola de Sociologia Política, nos anos 40, na mesma turma de 2 outros importantes sociólogos, que é o Horaci Nogueira, né, e a Giocanda Mussolini. O orientador dela, por exemplo, Donald Pearson, que era um professor estadunidense que foi contratado pela Escola de Sociologia Política para formar a divisão de estudos pós-graduados, ele já havia feito pesquisas importantes sobre a questão racial no Brasil, né? Mas ele fez uma pesquisa na Bahia. E a conclusão que ele chega é uma conclusão que cai muito bem a tese, mais ou menos, que era, vamos dizer assim, a tese comum sobre a questão das relações raciais no Brasil até aquele momento. Que, na verdade, quer dizer, o preconceito predominante no Brasil não seria o preconceito de raça, como você via, por exemplo, nas relações entre brancos e pretos dos Estados Unidos. Era o preconceito de classe. Esse seria o preconceito preponderante. É a essa conclusão que o Donald Pearson chega nos estudos dele sobre a relação entre negros entre pretos e brancos na Bahia, né? E já nesse estudo da Virgínia,
ela, mesmo sob orientação do Pearson, ela chega a uma conclusão diferente, né? Quer dizer, que muito embora você tenha preconceito de classe, muito embora você tenha preconceito de origem racial, né? O preconceito fenotípico, ou seja, da cor, ele também existe. Muito embora possa haver mobilidade, né? Entre a classe, etc. e tal, mas o preconceito de cor, ele existe sim, né? E ele era, se não determinante, condicionante em muitas questões, né? Relacionadas à mobilidade social, às posições de classe. Ou seja, é uma tese já, vamos dizer assim, que tem uma pitada do que hoje a gente chama de interseccionalidade. Pois bem, né? A mesma coisa aparece um pouco no estudo também do Horaci Nogueira, né? Mas ele faz um estudo sobre a experiência sociopsíquica de doentes pulmonares, né? Portadores de TB, né? De tuberculose em Campos do Jordão. Também é um livro interessantíssimo que foi também republicado pela Fiocruz, né? Sob a direção da Maria Laura Viveiro de Castro, né, antropóloga da UFRJ. Esse estudo contou com uma organização também do professor Marcos Chormaio, né, nosso colega lá também da Fundação Oswaldo Cruz. Né, tem uma apresentação, um prefácio da professora Hélio Rai Bastos, da Unicamp, e uma apresentação muito bem estruturada do professor Marcos Chor, que trata um pouco também da carreira da Virgínia. Então, quer dizer, ela estava nesse ambiente também de alunos muito que colocavam teses muito pertinentes e muito inovadoras, né, no contexto de pensar as questões psicossociais. Tem um elemento interessante aí também, né, que ela traz essa questão psicossocial, né, falando, portanto, aí o conceito de atitude, né, que é alguma coisa que se está pensando a partir de uma certa, não sei a palavra influência, eu não gosto muito da palavra influência, mas de uma certa sintonia teórica com o pessoal da Escola de Chicago, né, com Robert Park e outros pensadores da Escola de Chicago, que valorizam muito essa questão da perspectiva atitudinal, né, de que, portanto, as relações sociais são constituídas também no campo dos mores, das atitudes, né? Então, e veja, ela já tinha uma formação que passava pela questão da mentalidade, da subjetividade, porque ela se formou na Escola de Educação Sanitária do Estado e ela era visitadora psiquiátrica, né, antes de ingressar na Escola de Sociologia. O ingresso dela na Escola de Sociologia também está marcado pela experiência do preconceito racial, né? Quer dizer, ela via alguma coisa assim, ela queria compreender a sociedade um pouco para compreender o preconceito e um pouco como se capacitar para o enfrentamento dessas questões, né? Mas é muito interessante que você vai vendo ao longo da trajetória dela, que até o Marcos sugere uma frase que era do Guerreiro Ramos, um outro grande intelectual negro brasileiro da sociologia, né? Ele diz que é preciso... Era uma frase do Guerreiro que diz: é preciso levar a cor da pele não como um fardo. E o que você vai entendendo ao longo da trajetória dela é que foi exatamente isso que ela fez. Porque ela se projeta cada vez mais num ambiente intelectual que, além de ser predominantemente branco, num país absolutamente racista como o Brasil, era um ambiente absolutamente masculino, né? E ela começa a se projetar como uma intelectual nesse ambiente, como uma mulher negra, né? Com muita destreza, e depois ainda no ambiente da psicanálise, porque ela vai começando a galgar espaço nesse ambiente das subjetividades, faz análise com a Adele Koch, que é uma psicanalista alemã que veio refugiada da guerra para o Brasil. E nessa análise ela descobre a psicanálise e vai se tornar a primeira psicanálise. Então esse é o segundo elemento. Primeiro, ela tem uma tese absolutamente pioneira, né, em trabalhar a questão racial do ângulo psicossocial. E depois de se tornar a primeira psicanalista não médica no Brasil. E uma psicanalista mulher e negra. Quer dizer, isso não é pouca coisa, né, em se tratando desse momento. Depois ela vai se especializar em psicanálise de crianças, que também é uma coisa muito pioneira ali nos anos 50, na Inglaterra, porque na língua inglesa, tem detalhes da psicanálise, na língua inglesa é onde se estabelece mais essa coisa do manejo clínico com crianças, né? Então ela vai se especializar nisso entre 55 e 60 e volta para o Brasil. Depois ela já está capacitando médicos para serem psicanalistas. Então, depois ela vai ter um papel muito importante na institucionalização da psicanálise no Brasil. Então, quer dizer, não foi pouco que ela fez, né? E de uma maneira absolutamente assim, altiva,
né? E num papel também, vale ressaltar, acho que uma terceira coisa, fazendo isso de uma maneira a popularizar também o saber sobre psicanálise. Ela dirigiu uma coluna na Folha da Manhã, era o antigo jornal Folha de São Paulo, se eu não me engano, né? E lançou um livro chamado Nosso Mundo Mental, que era um livro muito apetecível a qualquer um, assim, para ler, para entender a teoria psicanalítica, que não é uma teoria de fácil acepção, né? Mas ela tinha essa preocupação também, de tornar a teoria psicanalítica acessível. Né? Talvez um pouco por essa preocupação que ela tivesse com a saúde mental aos níveis mais pobres, vulneráveis da população, uma vez que ela sempre trabalhou com isso desde dos seus inícios profissionais. Né? Ela se formou na Escola Normal, Caetano de Campos. Né? Agora, essa ascendência do pai sobre ela, que a Juliana bem disse, é muito importante. O Teófilo, né? Teófilo Bicudo. O Bicudo, que foi o pai dela, que era esse agregado, né, desse Bento. Né? O Bento era o Coronel Bicudo. O coronel foi um senador da República, do Partido Republicano Paulista, cafeicultor de Campinas, que foi um padrinho dele. Né? Essa figura do agregado, né, ali em fins da escravidão no Brasil, não era uma coisa muito incomum. Né? Você ter aquele sujeito que é a figura do agregado mesmo. Né? Quer dizer, que ele não é exatamente... Aliás, a gente fala que é uma espécie de uma ninguémdade, né? Eu tenho um livro sobre o livro O Mulato, do Aloysio Azevedo. Né? Quer dizer, depois, quando vocês forem discutir essa questão do padre, a gente pode falar sobre isso. O mulato, por muito tempo no Brasil, substituiu essa figura intermediária, parda. Quer dizer, o Darcy Ribeiro dizia, é um marcador de ninguémdade. Né? O que é o pardo? Não é nem o preto, nem o branco. Né? Onde que fica esse sujeito? Essa categoria. Né? E você veja que ela já é filha de um sujeito que, embora é um homem preto, mas é um agregado. Esse agregado já tem um certo lugar de ninguémdade também, porque já não é o escravizado propriamente dito e também já não é o homem limpo, entendeu? Porque é uma pessoa preta. Né? E que teve, sim, a ascensão médica, ele queria ser médico, né? Barrado por uma cena que ela conta em diversas entrevistas, isso, né? O pai foi barrado pela questão racial. Explicitamente foi isso. Né? Então, quer dizer, essa marca, né, do preconceito racial, alguma coisa que de alguma maneira ela elaborou, né? Enfrentou e, como você pode perceber, foi alguma coisa que ela, que de alguma maneira alçou, né, a sua posição intelectual e tal, né? Ou seja, é uma história exemplar. Né? Sim, sim. Não, perfeito. Eu até gostaria de perguntar para a Juliana como foi essa trajetória que a Virgínia Leone Bicudo ela teve, né, para contribuir para o estudo da sociologia, a contribuição das relações étnico-raciais, né, desse debate nessa época em que ela vivia, né, como é que a infância dela, a juventude dela e, portanto, a formação dela enquanto uma mulher negra na academia, né? Qual foi a contribuição dela na temática das relações étnico-raciais no campo da sociologia, da antropologia, né? Dessa época? Muito interessante a sua pergunta, Silas, porque, assim, dentro da decolonialidade, se entende que o fazer ciência pressupõe passar pela experiência. Não é o que a academia tradicional costuma fazer, né? É o afastamento. O afastamento. E o que eu vejo na trajetória da Virgínia é que ela não teve esse lugar de afastamento, muito pelo contrário. Ela deixa muito claro que o interesse dela pela sociologia era porque na Escola Livre de Sociologia e Política se estudava o problema do negro. Foi por isso que ela foi estudar sociologia. E isso a gente está falando num período, num momento, então, ela viu o preconceito que o pai dela passou, era por isso? Não somente, ela vivia esse preconceito cotidianamente. Sim. Né? Ela relata isso, o quanto isso a magoava, machucava. Racismo, né, gente? A gente não precisa detalhar os impactos que isso tem na autoestima de uma pessoa, né? A forma como ela se enxerga no mundo. E a Virgínia, ela diz que o conhecimento era uma forma dela tentar se proteger. Né? Então, entender... E aí, de que forma que eu vejo? Que a partir da experiência dela, que ela vai trazer uma contribuição diferenciada, inclusive, para o período. Né? Porque não é quando ela vai
estudar sociologia que ela sabe o que é, vamos dizer, o racismo. Vamos dizer assim. É o contrário. Primeiro, ela vivencia. Vivencia vendo a história do pai dela, vivencia na escola sendo chamada de negrinha, né? E tudo que ela relata em entrevistas, que é possível hoje constar na internet. Então, é a partir dessa dor que ela tem, e aí mais do que isso, não é só entender, estudar a questão racial para se ter uma compreensão da sociedade, mas para transformá-la. A Virgínia, como o Stramanho bem trouxe, ela sempre esteve empenhada em travar um diálogo com as classes mais populares, em disseminar o conhecimento. Ela queria expandir o que ela aprendia. Tanto esse livro que ele menciona, O Nosso Mundo Mental, eu fiquei de trazer e esqueci, porque é uma edição muito rara e não existe mais para comprar. Paguei R$500 na época. Nossa. Então, assim, é muito raro esse livro. E esse livro ele é muito interessante porque ali tem peças, gente. A Virgínia, ela tinha um programa de rádio para poder falar sobre psicanálise. O que ela fazia? Ela escrevia peças teatrais. Então, no próprio livro você vê, ela menciona, é como se fosse um teatro, duas pessoas falando, por exemplo, autoestima, ou a questão da criança, que é muito latente aí. Esse livro é publicado nos anos 50, que é o período que realmente ela se dedica a esses estudos. Então, que ela traz situações da vida cotidiana, colocam pessoas ali para encenar o programa de rádio, e ela traz uma explicação, a partir dando soluções, assim, vamos dizer, práticas para as questões. Sim. Gente, que isso? Quem era essa mulher? Então. Né? Quem era essa mulher? Então, assim, é muito difícil você não se deparar com a trajetória da Virgínia e não se apaixonar por ela, né? Sim. É muito difícil, porque a história dela, inclusive, conta muito da história, inclusive, das ciências sociais, da sociologia aqui em São Paulo. Porque, o Stramanho mencionou também algo que me chamou bastante atenção, e tem até uma pergunta que se relaciona, né, sobre essa questão da invisibilidade, que é a questão dela não ter concordado com o orientador. Gente, o que é isso? Bateu Né? de frente. Hoje, você discordar de um orientador, você tem que bancar. Sim. Você tem que bancar, porque senão é porta fechada. Vamos falar como é que funciona a academia, né? Os bastidores. Então, e você imagina isso na época dela, sendo a minoria da minoria. Né? Não foi pouca coisa. E ela também pagou o preço. Pagou o preço, porque a sua obra durante muito tempo não foi lida, não é citada, não é conhecida, inclusive por muitos pesquisadores ainda das ciências sociais. Gente que se formou comigo não sabe quem é a Virgínia Leone Bicudo, não leu a sua teoria sociológica. Então, assim, teve um preço também. Mas eu acho que a questão... essa questão da experiência, a gente não pode largar a mão, porque a Virgínia sempre trouxe isso para a mesa. Ela trouxe a experiência para a mesa. E foi a partir da experiência dela que aí ela vai tentar entender esse contexto mais macro. E aí essa dissertação, né, que ela faz, que é uma dissertação assim riquíssima, porque ela pega entrevistas, inclusive, da então, né, falecida Frente Negra Brasileira, que foi uma das organizações mais importantes da cidade de São Paulo, organizações políticas formalizadas. Né? Então, a questão racial no Brasil, a gente não pode esquecer que sempre fez parte de um projeto político. Sempre fez parte. Tá, a Virgínia está escrevendo durante a década de 40, gente, pós-Casagrande Senzala. Silas, hoje, 2024, século XXI, não é possível falar de relações raciais ainda sem citar esse livro. Sim. Você imagina na época da Virgínia? Na época dela. Sim. Com todas as problemáticas que a gente sabe que existe na obra em si. Na obra. E isso estava latente. E ela dizendo o contrário do que grandes nomes das ciências sociais estavam falando. Então, ela remou contra a maré. Né? Então, é o que eu falo. A discussão da questão racial no Brasil sempre se passou por um projeto político e que, sim, calcado em muito racismo e muito preconceito e extermínio da população negra, inclusive do seu conhecimento. Então, a Virgínia, quando ela diz que o problema não é só de classe social, a gente teria que entender, né? Então, se o problema não é de raça, a gente vai ter que assumir que nós somos um país que talvez não seja o país onde todo mundo vive harmonicamente, onde as culturas elas são integradas, a miscigenação é a nossa característica, né? Então, ela está dizendo, peraí, mas isso não garante... Né? Isso não garante não sofrer o preconceito de cor. Eu acho que, claro, que a gente também tem que entender o contexto da sociologia. Sim. Então, a gente está falando de uma sociologia que, nesse período, se propõe, sim, ser uma ciência universal, aplicada a todas as sociedades. E eu acho que isso, ao longo do tempo, né, com o desenvolvimento do pensamento sociológico no Brasil, a gente conseguiu entender que
Acho que cada realidade é uma realidade, né? Talvez na Bahia coubesse falar que a questão é predominantemente é de classe. Talvez coubesse. Em São Paulo já é outra realidade, né? E foi o que ela trouxe. Perfeito. E teve que bancar, né? Perfeito. Teve que bancar. Eu ia até perguntar em relação ao fato dela ser uma intelectual invisibilizada. Como vocês chegam até Virgínia? Na trajetória de vocês, por que Virgínia? De onde Eu acho que na psicanálise ela nunca foi invisibilizada, Tá. na verdade. Há um reconhecimento muito grande de que ela foi muito importante na psicanálise e de que... Porque, por exemplo, ela pertence, inclusive, a uma fina nata da psicanálise, né? Porque ela está relacionada diretamente à Sociedade Brasileira de Psicanálise, que entre as instituições, as associações psicanalíticas, é aquela, por assim dizer, a mais, né, tradicional, tá? Vou usar aqui um termo, né, que eu acho que explica bem o que ela significa, né? Então, no que diz respeito a psicologia, como eu disse a vocês, quer dizer, ela não só faz análise, quer dizer, a análise pessoal é alguma coisa indispensável, né, na formação do analista, e depois ela vai fazer na sociedade britânica, nos anos 50, a sua formação, uma parte da sua formação, e quando retorna ao Brasil, ela já está transmitindo o saber psicanalítico, a técnica e tal, né, para médicos, né, homens médicos. Então, isso já explica um pouco que... Né, talvez porque o circuito de transmissão na psicanálise seja um pouco diferente do acadêmico. Tá? Eu não estou dizendo com isso que ele é menos ou mais... Só diferente. diferente. É diferente, tá? Aí tem que, como disse a Juliana, eu concordo plenamente, né? E vocês que são alunos a Juliana, que foi vocês que são, talvez essa seja uma coisa interessante da Escola de Sociologia e Política, porque a gente incentiva muito a questão da vivência e a prática de pesquisa, né? E também, quer dizer, a questão da trajetória de vida é alguma coisa que está dentro das escolhas dos nossos objetos e tal, né? Isso não tem como, né? Não tem como negar isso, né? Nas escolhas que eu faço para ser um homem branco, por exemplo. Evidente que tá, né? Se a gente não deixa as nossas questões, né, biopsicossociais em casa para fazer pesquisa, né? Sim. É dizer qualquer atitude mais positivista em relação a isso é uma vergonha. É uma vergonha não admitir isso. Positivista é uma palavra excelente. Né? Então, claro que existe uma herança também, que a gente pode jogar fora tudo que o positivismo nos ensina, claro. mas também não pode achar, né, pegar, né? Enfim. Mas deixando essas coisas mais polêmicas de lado, eu acho que na psicanálise ela tem um reconhecimento muito grande, né? Porque ela foi muito importante para a institucionalização, sabe, para a popularização, né? Agora, veja, aqui nesse livro tem fotos dela com o presidente Juscelino Kubitschek, quer dizer, ela é alguém que vai frequentar, vamos dizer assim, a alta, né? As altas camadas, né? Agora, ela fez isso porque é alguém que eu acho que, se a gente pegar até nos termos do Bourdieu, né, de hábitos e herança, né, simbólica, o papel, essa ascendência do pai e do que vai significar, porque o pai dela chegou a ser um alto funcionário do Correios e Telégrafos, a gente se esqueceu de dizer isso, né? O pai dela foi um alto funcionário. Através do coronel, não foi, Stramanho? Foi. Você até falou apadrinhamento, eu acho que a palavra é correta, porque ele ajudou muito. Sim, mas eu acho que assim, mas quando a gente fala do apadrinhamento, né, de pretos por brancos do Brasil, parece que é assim, mas veja, o Teófilo, esse sujeito, ele foi um sujeito absolutamente dedicado aos estudos e ao trabalho. Não basta o apadrinhamento, porque senão fica parecendo, entendeu? Que o papel do agregado resolve o problema da inserção do homem preto na sociedade de classes pós-escravidão. Mas sem a entrega, quer dizer, a consagração, dos termos do Bourdieu, né? O alcance do sujeito no cargo ali depende necessariamente também, não estou aqui fazendo um discurso meritocrático, longe disso, mas quer dizer, esse sujeito era um sujeito absolutamente dedicado aos estudos e ao trabalho. E ela, como primogênita dessa família, ela herdou isso. Entende? Esse capital simbólico, social, essa entrega aos estudos, esse amor ao conhecimento, né? Até como a Juliana usou aqui, como essa coisa de o conhecimento como uma camada protetora, e mesmo, tá? Eu como educador que sou, professor, né?
e também psicanálise, acho que o conhecimento é alguma coisa que nos protege muito de tantas coisas. Não só das violências simbólicas, do racismo e tudo mais, né? Mas das doenças, de tudo, não é? Quando a gente tem conhecimento, a gente fica mais protegido, né? Veja que o estrago que o negacionismo faz na sociedade, né? Então, essa coisa da importância do conhecimento para uma vida mais ativa, segura, né? E que conquista sucessos e que também que sabe viver com os fracassos, com as humilhações. Isso ela aprendeu com o pai, entende? Então, e com um pai preto num país racista. Então, eu acho que isso é muito interessante na trajetória dela, né? Então, assim, eu acho que sim, que tem, claro, né? Eu, como uma pessoa branca, eu só posso saber do sofrimento das pessoas pretas ouvindo-as, né? Mas o que me parece que também a gente pode escutar da trajetória dela é que essa estratégia pelo conhecimento, por se colocar, né, como alguém nesse mundo dotado dessas capacidades, é fundamental, né? E que ela não fez a estratégia pelo sofrimento, ela fez a estratégia por se colocar como uma mulher de ímpeto intelectual, né, que ela era. Né? Foi pro enfrentamento. Do enfrentamento, né, de se colocar, né, como, né? Então, mulher absolutamente incrível, né, uma intelectual completa, né, e de ação, né, uma mulher de ação, né, institucional, né, e de muito trabalho, uma vida de muito trabalho, Sim. né, concreto, né, não perdia tempo, entende? Uma mulher que não perdia tempo, né? Eu conheci a sobrinha dela, a Rosa Zing, que foi a pessoa, inclusive, que liberou os direitos para essa obra, que liberou apenas para uma edição. Por isso que esse livro... Aí eu já explico a questão. Por que essa edição se esgotou rapidamente? Nunca tinha sido publicado, o interesse foi ávido, acabou. Nós fizemos 1000 exemplares e ela se esgotou rapidamente, mas ela, ansiosa por algum motivo, qual seja, eu não sei, ela liberou apenas os direitos para uma edição, né? E eu me lembro dela, nós tivemos... uma tarde, 2 ou 3 tardes, agora não me lembro, era uma pessoa muito legal, assim, a Rosa Zing, né? Uma mulher parda, né? Também, e vocês precisavam ver, assim, a minha lembrança, que era assim, como a Virgínia tinha uma ascendência sobre as mulheres da família também, como ela, a admiração que elas tinham, e como ela influenciava também, como todo mundo, como ela era um farol. É claro, porque quando você tem pessoas assim, né, na sua família, você fala, uma admiração imensa, né? E você fica com medo de errar na vida, dizer, não, eu não posso, tendo alguém assim na minha família, eu não posso. Imagina um irmão desse, que difícil. Não posso pisar fora aqui, né? Mas ela falava da tia com orgulho absurdo, Perfeito. Assim, absoluto, né? Perfeito. E é muito interessante. Agora, me parece, né, só para dar um dado sobre esse livro, a última notícia que eu tive é que me parece que a editora Zahar adquiriu, por algum motivo a gente não conseguiu reaver os direitos disso. Me parece, a última informação que eu tive, é que a editora Zahar conseguiu os direitos disso e provavelmente sairia. Eu não sei se com esse caderno lindo, maravilhoso, porque a pesquisa, modéstia à parte, eu que fiz a pesquisa junto com o professor Marcos, desse caderno maravilhoso de imagens, tem essa foto que a Juliana falou, que inclusive ela tem a enchente e elas estão na janela, elas irmãs, né? Tem fotos incríveis. Mas, assim, só para os pesquisadores saberem, o acervo dela está dos documentos históricos. Parte do acervo da Virgínia está no CEDOC da Escola de Sociologia e Política e parte na Sociedade Brasileira de Psicanálise. Quem vai estudar tem que ir nesses 2 centros. E a outra coisa estava com a Rosa Zing. A Rosa Zing guardava tudo da Virgínia. Eu não sei, depois da morte, do falecimento da Rosa, da sobrinha dela, para onde foi isso, porque aí eu perdi o contato com a família e não sei para onde foi, né? Mas ela também tinha uma coisas interessantes, parte desse material também a gente agregou aqui, né? Então, mas infelizmente não vai haver reedição desse livro. É a parte inédita que eu falei, que não encontra, mas nesse livro você encontra, uma pena, porque realmente está bem completo mesmo. Está bem completo. Sobre essa questão da invisibilidade, eu queria falar uma coisa que eu concordo muito com o Stramanho, que assim, é diferente a gente falar
da Virgínia na sociologia e a Virgínia na psicanálise. Sim. É importante realmente a gente fazer... Porque, gente, quando eu fui lá na biblioteca, que eles têm um nome, né? Da Biblioteca Virgínia Leone Bicudo. E, gente, é muita coisa que tem da Virgínia. De na publicação. sociedade brasileira, muita, né? muita coisa tem da Virgínia Bicudo. Na Escola de Sociologia Política existem alguns registros, né? Assim, o que eu consegui... Inclusive, tem um que me chamou muita atenção, que é um dos registros dela como... Eu não sei se é o de funcionário, se é a carteira de trabalho, mas que está como cor branca. Que está como cor branca. Não é esse que está aí, esse aí está pardo, se eu não me engano. Mas que está como cor branca, eu lembro disso. E então, assim, fui lá nos acervos também da Fundação Escola de Sociologia Política, e, assim, tem essa diferença que é gritante. Na psicanálise, a Virgínia, o nome, eu acho que, assim, como que você vai estudar a história da psicanálise, a percussão da psicanálise, sem citar o nome da Virgínia Leone Bicudo? Gente, não dá, ela estava em tudo em relação à percussão, né? Então, ela teve um papel muito ativo e, assim, realmente, com gente muito grande. Não, você tem razão, né? É nesse aqui que está no livro. É nesse mesmo? Que a gente colocou, a cor dela tá como branca. É como branca no registro da fundação, na época, né? Sim. Eu achei curioso isso, porque ela, não tô dizendo, é diferente, né, quando a gente fala, é porque era negro, não era, era gente, a própria tá dizendo que era negra, que era então negra. Isso não é questionável, Sim, né? Na minha sim. opinião, acho que é daí. Se autoafirmando, Não se se ela tá se autoafirmando, a gente não tem que questionar. Sim. Então, mas na sociologia, sim, Virgínia Bicudo foi invisibilizada. Tanto que a pergunta, né, da Juliana foi sobre como que ela chega, né? A Virgínia Leone Bicudo, olha, eu nunca tinha escutado falar dela. Para não dizer que eu nunca tinha escutado falar dela, a gente tinha uma disciplina no primeiro ano do curso de Sociologia, não sei se vocês têm ainda, que era de Psicologia Social. Temos. Ainda tem? Temos. Inclusive, E a aí- gente está cursando. Olha, então, citava. Eu lembro de ter visto a foto. Citava a Virgínia Leone Bicudo, porque psicologia social, né? O Stramanho trouxe toda essa questão que se tinha em relação... A Virgínia, ela traz isso já para a sociologia, antes da formação em psicanálise. Ela já está trazendo essa questão, né, desse mundo mental, né? Então, isso para ela já era um tema muito latente. Só que, quando ela vai para a Fundação Escola de Sociologia e Política, ela produz... É que nem eu estou falando sobre essa questão da invisibilidade, eu acredito ter sido, sim, pelo fato dela ter ido contra muito as teses que se tinha na época sobre a questão racial. E se tem isso, gente. Eu acho que, assim, a gente não pode esquecer que a academia também é uma disputa de narrativas, né? Existe uma historiografia oficial que precisa ser contada, né? Eu acho que o que tá... E aí a Virgínia Leone Bicudo, inclusive, eu gosto de dizer que essa questão da invisibilidade, isso não pegou só ela. Stramanho citou mesmo Alberto Guerreiro Ramos. A gente tem Clóvis Moura. A gente tem outros intelectuais e intelectuais, homens negros, mulheres negras, que produziram teorias sociológicas de extrema importância para o entendimento sobre as relações raciais no Brasil, só que não passava por esses cânones, vamos dizer assim, da sociologia. Então, a Virgínia Bicudo, por exemplo, a teoria sociológica dela eu só fui estudar porque eu fiz um projeto de iniciação científica estudando no século XXI na mesma instituição de ensino. Então, eu não estudei teoria sociológica da Virgínia. Eu sei que isso mudou na fundação, porque eu tenho contato com professores de lá e sei que, né, o Vinícius Rodrigues é um que já incluiu a Virgínia Leone Bicudo e estuda, né, gente, falar da Virgínia. Gente, vamos estudar a teoria sociológica da Virgínia Leone Bicudo, né? Então, eu acho que isso já mudou. Mas na época em que eu estava me formando, não faz muito tempo, eu me formei em 2018, entrei na fundação em 2014, e eu não estudei a Virgínia Bicudo. Como eu conheci a Virgínia Leone Bicudo? Através de uma colega. Eu falei assim, hoje a gente estava pensando, olha só, era uma reunião, inclusive, de coletivo. Vamos colocar o nome da Virgínia Bicudo. Eu nunca tinha escutado quem era. Quando ela me falou, na hora eu subi no núcleo e comprei um livro. Na hora. Esse livro. Na hora. E aí, foi aí que eu falo que não teve como não se apaixonar pela trajetória dela. Eu estava tentando escrever um projeto de iniciação científica fazia 2 anos. Esse eu sentei com a minha orientadora, vou citar ela aqui, gente, maravilhosa, Caroline Freitas, foi a minha orientadora que me abraçou, que acreditou em mim, que apostou e que também foi junto, também não conhecia muita coisa e foi comigo, assim, foi primordial o apoio da Caroline na época. E a gente fez a pesquisa com base nisso. Mas, assim, eu estava conhecendo a Virgínia durante a pesquisa. Eu não sabia nada dela anterior a isso. Isso no 2º ano de graduação.
da fundação. Então, eu acho que tem essa diferença, assim, na psicanálise, talvez as trajetórias, as narrativas sobre a citação da Virgínia realmente sejam outro quadro, mas na sociologia, sim, Virgínia, a sua teoria sociológica, ela foi completamente jogada para debaixo do tapete porque ela não concordava com os cânones da época. Agora, tem só uma coisa, sem querer aumentar a polêmica, né? Acho que a gente tem razão em bastante coisa aí, mas tem uma coisa importante em relação aos estudos raciais nesse momento, que é o projeto Unesco, e o protagonismo do Florestan Fernandes e do Roger Bastide nesse projeto. Porque eles vão dizer uma coisa diferente da do Pearson, eles não vão negar o preconceito racial, nem de cor, nem o de classe, vai ter tudo isso lá, né? Mas a cadeira de sociologia, a partir do momento em que a USP se torna o principal centro, ela não vai apagar só a Virgínia, não. Vai apagar todo mundo, entendeu? Então, assim, aí tem uma disputa política, né? E o próprio Florestan... Isso não... Veja, quando a gente fala de política, da política real, quando a gente diz assim, então o Florestan tinha um protagonismo e tal, e ele faz essa luta política, né? Por exemplo, quem constrói, né, e aí eu só vou pôr a polêmica, não vou aprofundar. Aí quem quiser que vá atrás, né? O Casagrande Senzala como sinônimo de democracia racial é o Florestan. Porque o termo democracia racial não é do Gilberto. O Gilberto Freire, sim, tem uma visão conservadora do problema racial, né? Que é a teoria luso-tropicalista, que vem do Radha Gabilden, né? Enfim, tem que ler isso aí. Mas, na verdade, isso vem do Tales de Azevedo, entendeu? Que é um antropólogo baiano. Então, assim, tem uma baita confusão, porque tem muita gente, tem o Luiz Aguiar Costa Pia, assim, se teve um país que estudou relação racial para valer, foi o Brasil. Então, na verdade, assim, aí tem Edson Carneiro, tem muita gente, entendeu? E, na verdade, esse grupo de São Paulo acaba por, vamos dizer assim, protagonizar e ter uma versão mais oficial desses estudos, tentando apagar, inclusive... vocês vejam, o Zé Lins do Rego e o Gilberto Freire, eles são as lideranças do movimento modernista regionalista do Nordeste. A gente não estuda isso aqui no Sudeste. Sim. A gente estuda os modernistas paulistas como se eles fossem os únicos modernistas do Brasil. Tem um modernismo no Rio de Janeiro, que inclusive é anterior ao modernismo paulista, e que a gente não estuda. Entende? Hoje, também os intelectuais da USP, do IEB, Institutos Brasileiros, já falam em modernismos. Faz, assim, 20 anos que falam em modernismos. Então, assim, também tem as questões, tem, claro, evidentemente, o preconceito racial, mas tem uma outra coisa, que é o protagonismo paulistano. Entende? Concordo. Batendo e que apaga o resto, porque aí se você for falar assim da produção cabocla brasileira, aqui parece que é ruim falar caboclo, mas falar caboclo para o Brasil do Oeste, que é um Brasil que predomina um outro Brasil, que é um Brasil, aí se quiserem pode falar do pardo, que não é um Brasil que não é exatamente negro nem branco, que é um Brasil que tem muito a coisa do indígena e que a gente nem fala desse Brasil aqui no Sudeste. Sim, sim. Então eu costumo dizer que a visão, agora não tem mais o Cine Itaú Augusta, né? Não pode falar marca aqui? Né? Mas agora mudou, né? Eu falo, é a visão dos intelectuais do Cine Augusta do Brasil. Não dá para ter essa visão. O Brasil é múltiplo, tem muita gente produzindo coisa em todo lugar. Se você for para outras áreas do pensamento, então nem se diga, entende? O que nós entendemos, por exemplo, da história... Eu resenhei agora o livro da Lilia Schwartz, da Lucy, sobre as independências do Brasil. Imagina, gente, aí eu descobri ali que teve, sabe assim, a independência é um caldeirão no Brasil de movimentos populares, então que a gente não tem nem ideia. Então, quer dizer, nós temos um enorme problema, né? Aí tem uma outra coisa, você quer ver o Horaci? O Horaci, a tese dele sobre os doentes pulmonares adianta alguma coisa que o Goffman vai dizer só 10, 15 anos depois. E, no entanto, a gente recebe o Goffman no Brasil como se fosse uma tese inédita. Então, tem esse outro problema, que aí entra na questão colonial, né, Juliana? Que é assim, o que vem de fora é melhor. Isso acontece no pensamento, sobre a questão do pensamento afro no Brasil também. Né? Eu vejo os meus alunos lendo coisas que são maravilhosas do pensamento sobre a questão decolonial e sobre a questão negra de pensadores estrangeiros, e, no entanto, a nossa tradição, que ela citou aqui, o Clóvis Moura, o Edson Carneiro, tantos esses, ninguém lê. Ninguém lê. Eu lecionei, nós lemos Edson Carneiro e tal, são autores brilhantes, Sim, sim. né, que estão estudando a nossa tradição, né, o folclore negro, as religiões afrodescendentes, tudo isso. E cadê? Não, estão preferindo ler
autores que têm o seu peso, têm a sua importância, né? As editoras ganham muito com essas traduções e tudo mais. Não, né? você me lembrou a Angela Davis, eu no ia Parque falar Ibirapuera. Então, Gente, pra quem não sabe, a Juliana lembrou. Lá no Parque Ibirapuera, todo mundo lotado, porque a Angela Davis veio pro Brasil. Nessa que ela chegou lá, a primeira coisa que ela falou quando ela pegou o microfone foi: pra que vocês precisam de uma Angela Davis se vocês têm Lélia Gonzalez? Exatamente. Ah, que bonito, eu não sabia disso. Sim, sim. Primeira coisa que ela falou. Primeira coisa. Sim, Quem tava, viu. Pois é, e Bem tá- isso. devia estar bem isso. cheio, né? Lotado. Perfeito. Pois é. Lotado. Então. Perfeito, perfeito. Gente, eu vou ter que encerrar, porque olha, o nosso tempo tá estouradíssimo, mas o papo, assim, Ai, tá tão gostoso. perfeito, tão gostoso, tá um aprendizado, Não assim, falamos da categoria tão agregador. Não é, polêmica vai do ter que pardo. ficar para outro Fica episódio, pra outro né? episódio. Tá bom. Mas enfim, eu gostaria de agradecer os dois por terem aceitado o convite, né? Peço para que vocês façam rapidamente as suas considerações finais para a gente poder encerrar o nosso podcast. Bom, gente, agradecer, né, ao Núcleo pelo convite mais uma vez. Muito feliz de estar aqui, professor Stramanho. Galera, eu gostaria de pedir para vocês me seguirem na minha rede social, @Juliana Bartolomeu. Em breve eu vou lançar um podcast chamado Epistemologias Negras, onde eu vou tratar sobre a Virginia Bicudo na primeira temporada. E o restante, a ideia é tratar com toda a sociologia negra. Então, trazer Clóvis Moura, Eduardo de Oliveira e Oliveira e Lélia Gonzalez e todo mundo aí para agregar um pouco. Perfeito. E é isso. Obrigada. Obrigado, viu, Juliana? Obrigada. Não, só queria deixar meu agradecimento a vocês, muito obrigado. Parabéns pela iniciativa. Me senti absolutamente bem aqui. Foi uma delícia estar aqui com vocês, falando. E muito bom rever você, Ju. Legal demais. E me chamem quando quiser, eu venho com o maior prazer, tá bom? Perfeito. Obrigado. Obrigado, viu? Obrigada. Gente, esse foi o nosso Papo de Bicudo. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço imensamente os dois, né? E você que está nos assistindo, nos ouvindo, não deixe de nos seguir nas redes sociais, @Núcleo Antirracismo, Virgínia Leone Bicudo. E até um próximo Papo de Bicudo. Falou, obrigado!